hora do rush. Uma hora extra. O seu final de tarde é muito mais animado. Na Mundial FM. Um bate-papo descontraído e informativo no comando de José Luiz Bonamigo e Elano Beckman. Com a gente também o restaurante Glasnost, Casa das Linhas, Cerâmica Caspari, Leão das Tintas e Farmácias São João. Se quiser usar o fone ali, esse trechinho está à disposição. Ali não larguei, vou largar aqui também. Não precisa, né, cara? Tudo certo, Luizão? Tudo ótimo. Beleza. Porque às vezes se tu quiser assim, para ter uma noção e fazer bom experimento, aí fica à vontade. Temperatura nesse final de tarde de tempo firme, a partir de amanhã já começa a mudar, né? Céu com algumas nuvens aí, a temperatura de 26 graus, a previsão do tempo para sexta-feira, isso é para tarde, da tarde para a noite de sexta-feira, é começar a chuva e vai sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Se confirmar essa previsão do INMET, aí vai ser uma semana de muita chuva, de muita umidade, novamente neste novembro. Alô, José Luiz Bonamigo, boa tarde. Boa tarde. Eu fico só pensando nos agricultores, que não dá o prazo para tu ter um clima melhor para plantar, né? Precisa diminuir a umidade para o pessoal entrar para plantar, né? Até para as máquinas não atolar, exatamente. E outra, mesmo que você jogue a semente, a terra está lavada. Você vai um pouco dos minerais. Exatamente. Então, o agricultor está complicado, preocupado. Um período bastante complicado. E as efemérides de hoje, José Luiz Bonamigo? Pois olha, para quem disse que ouviu a previsão que ia chover bastante, que sol, hein? Olha só. Hoje é. Dia do manequim. Tem até isso, Isso. Dia Nacional. Ah, sim, mas do manequim deve ser o manequim, o modelo, não aquele que fica na vitrine. Não, eu acho que é o, sei lá. Aquele ser inanimado, né? O boneco aquele. O boneco. Dia Nacional do Hoteleiro. Olha aí, aqui em Juiz temos uma rede interessante de hotéis, né? Me lembrei do Pipa aqui, um abraço pro Pipa, gosto do programa. O Pipa, grande Pipa. Maurício Micaelsen. Nós temos grandes hotéis aqui, o Fórmula 4, Jardim Europa, Nápoles, Jardim Europa, o Fengler. O de Nápoles, o Fonte Juí, lógico que não sei se vai virar asilo. Vai virar asilo. Seriluz já comprou. E está transformando. Candidato, né? Candidato. Fonte Juí. Candidato. É uma vaguinha. E hoje é o dia do radiologista. Olha aí, sabia disso? Veio no dia dele. Combinou direitinho. Mas eu estava pensando aqui, o tamanhão eu estava pensando assim, ontem veio os dois urologistas. Sim. E a gente fica fazendo piada aí do instrumento de trabalho, né? A utilidade do dedo, né? Aí eu pensei, se esse cara aqui, quase 2 metros de altura, fosse urologista, já pensou se o dedo é proporcional? Aqui. Tem alguma controvérsia de data, porque tem algumas publicações dizendo que é dia 12 de setembro, não Olha sei. aí, radiologista, tá lá. Boa noite, vamos interrogá-lo. Doutor Guilherme Reuser, que é médico radiologista, né? Sua especialidade, proprietário da Rádio Mais, que tem aí unidades em Ijuí, Santo Ângelo, Cruz Alta, é isso, né? Santo Augusto, Panambi, São Martim. Só dá tempo para namorada, né? Tem que sobrar. Mas tem unidades completas montadas todas dessas cidades, ou como é que funciona? Não. O dimensionamento das unidades, ele vai de acordo com a complexidade de cada município. Certo. Claro que a gente tem essas unidades em parceria com os hospitais das cidades. Então, aqui em Juiz, nós estamos presentes no Hospital da Unimed e no Hospital Bom Pastor. Em Panambi, estamos na Sociedade Hospitalar Panambi. Em Cruz Alta, estamos no Hospital Santa Lúcia. Em Santo Augusto, estamos no Hospital Bom Pastor de Santo Augusto. Em São Martim, estamos no Hospital São Gregório. E em Santo Ângelo temos uma clínica própria
uma clínica como a gente chama de rua, né? Sim. Ao lado do Hospital Santo Anjo. Então, são serviços de complexidade diferente. Muito provavelmente o mais complexo é o Hospital da Unimed de Juí, né? Mais completo e mais complexo. O grau de complexidade das patologias é maior. E o mais simplório deles é o Hospital São Gregório de São Martim, que tem apenas um raio-x. Mas é muito importante para aquela comunidade lá. Imagina se não tem um raio-x, né? Ainda temos hospitais que não tem um raio-x. Vamos por partes, como diz Jack Stripador. Eu estou mais curioso, tá? A empresa, a firma, as filiais, vamos falar tudo. Mas eu estou mais curioso. Você é filho do Dr. Áureo Reuser? Áureo Reuser. E da Maria Helena, que está aniversariando hoje. Olha aí. Parabéns, parabéns. Eu agora, só para fechar o assunto dos efemérides, na minha pesquisa era ontem, dia do radiologista. Dia 8, aqui aparecendo dia 9. Mas alguma... É o Guia dos Curiosos. Guia dos Curiosos. Onde eu busco a minha fonte. Como eu sou curioso. Então, vem hoje, dona... Eu não quis trazer o pai junto para dar a entrevista aqui. Ontem nós fizemos uma entrevista histórica aqui. Pai e filho. Pai e filho, e outro detalhe. O doutor Vitor Luiz. Luiz é o filho, né? Não, o pai. O pai é isso, Vitor Luiz. Vitor Hugo é o filho. Todo mundo brinca, né, que ele usa lá os exames e coisa, né, que usa o toque, todo mundo fica preocupado com isso, pelo menos a ala masculina, né? Mas ontem nós tivemos uma efeméride aqui, um recorde imbatível. Pela vez primeira, o Dr. Victor deu uma entrevista. Puxa! De tantos anos, 38 anos de carreira, a primeira vez que ele falou no rádio, foi uma entrevista. Então, tivemos o privilégio de inaugurar a entrevista. Legal, né? Mas seria interessante, vamos agendar uma, porque assim, o doutor Áureo está há quanto tempo já? Um bom tempo, né? São mais de 40. Mais de 40 anos. 42 anos de Juí. Alguma cirurgia ele fez aqui em Juí, né? Por exemplo, eu posso atestar que ele salvou a vida do meu sogro. Meu sogro, imagino, agora ele fez 86 anos e teve que fazer uma cirurgia de emergência. E pessoa idosa, a preocupação é grande, né? Uma cirurgia, o risco né? O risco é grande. E foi um sucesso a cirurgia do Dr. Áureo. Então muito legal estar conhecendo o filho dele. E dá para fazer mais gente, né? Porque tem o Henrique, meu irmão. Mas eu ia dizer, seu irmão também é médico. Que é meu sócio e é radiologista também. É radiologista também? Sim. Aí vão bater o recorde. Até hoje nós fizemos pai e filho, né? Agora pai com 2 filhos, aí já é recorde. Poderia pedir música no Fantástico. Os dois seguiram a mesma carreira e a mesma especialização, influenciados por alguém? O pai não, o pai não, porque o pai é cirurgião. O pai é cirurgião geral, né? E também cuida da parte do aparelho digestivo. Né? Na verdade, eu e o Henrique temos 1 ano de diferença na universidade. O Henrique foi meu bicho, lá na Universidade Federal do Rio Grande. E o Henrique sempre falou em fazer radiologia. E eu era totalmente direcionado para a cirurgia. Fui estagiário do pronto atendimento, da Santa Casa de Rio Grande, fui estagiário do bloco, fui monitor de anatomia um longo tempo da faculdade e quase toda a trajetória da faculdade. E no final da faculdade eu tive um estágio lá na Santa Casa de Porto Alegre em cirurgia e eu tive que ir à radiologia da Santa Casa de Porto Alegre para discutir casos com um radiologista. E lá tinha o cunhado de um amigo meu, o Dr. Sandro Bertan, que nos mostrou lá a radiologia. Eu disse, não, peraí, eu quero ficar por aqui. Olha Esse mundo aqui é legal. Nós não tínhamos tanto acesso à Santa Casa, tinha uma tecnologia, obviamente, muito mais avançada do que nós tínhamos lá em Rio Grande. E eu me encantei daquelas imagens, daqueles exames lá. É anatomia pura. Anatomia e fisiologia. Fisiologia pura, muita, né? Muita. Então, aí eu comecei a escutar mais o meu irmão mais novo. Acho que o nosso caminho é por aqui. Ele estava bem decidido, aí eu balancei. Interessante isso, né? Geralmente é o contrário, a influência vem do mais velho para o mais novo. O exemplo sempre é do mais velho. Às vezes não, né? A gente está com a cabeça aberta para ouvir. Interessante isso. Mas eu tenho um grande apreço pela cirurgia e a gente
Na radiologia faz algumas intervenções guiadas por método de imagem. Hoje mesmo, um pouquinho antes de vir para cá, fiz uma biópsia do nódulo pulmonar, né? Então, através do método de imagens, através da pele, a gente vai olhando os materiais e faz o procedimento. O paciente vê sair com um corte, alguns pontos, sai com um band-aid. Vai para o bloco também? Você vai para o bloco também? Muito raramente. Muito raramente. A gente acaba fazendo esses procedimentos que a gente chama minimamente invasivos dentro do setor de radiologia mesmo. Dentro do setor de radiologia? Esta biópsia, por exemplo, eu fiz com o paciente acordado, conversando com o paciente. Ele é Olha anestesiado só. local. No pulmão? No pulmão. Puxa vida. Melhor que abrir tirar o pedaço. Muito melhor. Essa senhora chama. Como é que funciona assim, pro nosso ouvinte assim, que é mais leigo, enfiou um cano, como é que seria esse procedimento? Bom, para atingir o pulmão, a gente trabalha com materiais muito delicados, muito finos. Então a gente, nesse caso específico, a paciente tinha um nódulo, uma lesão suspeita de câncer no ápice do pulmão, na parte de cima do pulmão. A gente coloca ela no tomógrafo, faz toda a preparação como se fosse fazer uma cirurgia, né, toda a parte de asepsia e cuidado com o processo infeccioso. Faz uma limpeza no dorso, nesse caso, uma anestesia local e entra com uma agulha guia ou a cânula até dentro da lesão. E por dentro dessa cânula a gente entra com uma agulha especial que arranca os pedaços do tumor para que ele seja estudado no laboratório. E o paciente fica em uma observação, questão de 2 horas e vai para casa, almoçou em casa. E para fazer a localização ali exata, vai por aproximação até achar o lugar? Não. A gente tem a imagem prévia, então a gente faz todo um estudo de medidas, de medidas. usando alguns marcadores anatômicos, né? Por exemplo, tá ao lado da quinta vértebra, 5 centímetros para o lado, 10 centímetros para baixo. Tipo o mapa da Nina. Exato, vai fazendo esse mapa e vai medindo e faz a anestesia e vai inserindo a agulha, faz algumas imagens de controle e bingo. Faz a biópsia ali. Faz a biópsia ali. E eventualmente também entra no centro cirúrgico, no bloco cirúrgico para fazer algum procedimento também desse algumas sentido? Algumas vezes, né? Menos frequente. Às vezes no bloco a gente acaba indo auxiliar algum colega, no ultrassom transoperatório, mas isso também não é uma atividade rotineira. Não chegasse a fazer especialização em cirurgia, não, né? Não deu sequência à primeira ideia, né? Fomos para a radiologia. Eu fiz faculdade na Universidade Federal do Rio Grande, aí eu fiquei um ano na Marinha, e aí o Henrique se formou. Então esse ano que eu estava na Marinha. E nós fizemos prova e entramos juntos na residência de radiologia, fomos colegas na residência de radiologia, no Instituto de Cardiologia lá em Porto Alegre. Depois de terminado o Instituto de Cardiologia, nós ficamos um tempo nos Palmos vivendo, fazendo uma subespecialização. Fomos aprovados juntos de novo, fizemos outra pós, aprovados juntos de novo na Santa Casa, e aí eu vim para o Juiz. Depois, nesse período, ainda fiz uma pós-graduação em Radiologia Torácica pela PUC. Aí chega, né? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Tá na hora de colher também. Mas aí, peraí, chegando em Juiz, ainda saiu um mestrado aqui na Atenção Integral à Saúde na Unijuí. Certo. Então ali tu está como aluno ou como professor? Eu fui aluno do mestrado, está concluído. Eu fui professor da Faculdade de Medicina da Unijuí e de outros cursos também. Certo. E há um ano e pouco eu desliguei e temos que seguir aí a parte de assistência. Certo. Vamos falar um pouquinho então, está na hora do bloco já? Daqui a pouquinho, daqui 2, 3 minutos. Eu ia começar agora pela parte da profissional ali dos equipamentos e coisa, porque assim, fala em radiologia, a primeira coisa que me lembra é raio-x, né? Mas isso aí evoluiu muito. O que poderemos descrever para os nossos ouvintes assim, o que evoluiu? Não é mais só raio-x, né? O que temos pela frente e como funciona todo esse maquinário? Não é só raio-x, mas a gente tem que pensar que em 1895 o Röntgen inventa o raio-x. E ele continua ativo e muito usado até hoje, né? Então, só uma coisa muito boa, que ajuda muito na prática clínica diária, está em uso há 100 anos, se mantém há 100 anos, há mais de 100 anos. Que invenção, né? Que invenção. E a história é muito curiosa, porque ela é uma invenção ao acaso, né?
O Röntgen, ele era um cara relativamente mal falado lá na universidade, porque, Qual era a universidade? se não me engano, a Universidade de Viena. Viena. E ele era um cara meio mal falado, porque ele já tinha seus 30 anos, ele gostava muito da noite, ele não... Vocês buscavam inspiração na noite? Embora já casado, né? Ele era Eu casado. imagino, em 1890, acho que energia elétrica não tinha, era luz de lampião, né? Tava surgindo, e era uma das pesquisas dele, os raios catódicos. O que era isso? Era letreiro de bar, ele botava neon e estimulava para ele acordava. E assim sucessivamente, com vários gases, xenônio, enfim. E aí, num momento lá no laboratório dele, ele botou vácuo dentro de um tubo desses catódicos e disparou, e não percebeu cor nenhuma. Mas ele tinha um hobby que era fotografia, ele tinha filmes fotográficos no laboratório presos com um peso de papel. E ele notou que esse peso de papel impediu a revelação daquele filme fotográfico naquela área. E aí ele fez uma experiência com a mão da esposa dele, com a Ana Neca, botou a mão nela, e 30 minutos ele conseguiu gerar aquela imagem que é clássica, que circula a rodo aí em toda a rede, em todos os livros de radiologia, que é o primeiro raio-x da história, que é a mão da Ana Neca. Ficou segurando na mata, assim, Imagina, né? Levou 30 minutos, então 30 minutos. não se conhecia o risco da radiação, então a ampola não era protegida, saía radiação para tudo que é lado, e assim é um... E ele escreveu um artigo chamado Novo Tipo de Raio, e espalhou isso pelo mundo, né? Mandou várias correspondências para várias universidades. E foi publicado na Nature. Um ano depois, um novo tipo de raio. O raio se chama raio-x, o X é de incógnita matemática mesmo. É de incógnita matemática. E um novo tipo de raio, logo a Siemens, já naquela época se deu conta da aplicabilidade clínica. Ele patenteou. Pegou, comprou dele a patente. E um ano depois da publicação, já na cidade de Minas Gerais, de Formigas, já viu o raio-x funcionando clinicamente no Brasil. Pelo tamanho... Não, nós estamos falando de um mundo que se comunicava por carta e navio. Né? Sim. Então, tamanha a importância que esse avanço teve, né? Ele é comparado ao antibiótico, à anestesia. Né? São avanços que marcam uma grande progressão na história da medicina. E o raio-x, o bom e velho raio-x, continua sendo muito, muito útil até hoje. Né? Então, todo mundo se encanta com a capacidade da ressonância magnética, né, com as suas imagens lindas, e às vezes a gente bota lá no laudo que é necessário complementar com o raio-x. Aí o pessoal vai à loucura, mas ainda não se inventou nada tão eficiente para ajudar a avaliar a estrutura óssea quanto o raio-x. Então nós temos um bom e velho raio-x, deriva dele a densitometria óssea, que é para avaliar a densidade dos ossos, especialmente a osteoporose, a mamografia, né, que falou tanto agora no outubro aí, e nós vamos falar um pouquinho aqui também no rastreio do câncer, né, das doenças da mama, que é um raio-x da mama, uma invenção do uruguaio chamado Hugo Leborg, que bombou a mamografia. Deriva do raio-x a tomografia é um super raio-x, né, a grosso modo, e a ressonância magnética aí já é física quântica, é outra lógica. E também o ultrassom. Então, estamos na seara da radiologia desses exames. E o PET-CT, que é um exame que a gente ainda não tem disponível aqui na região, muito usado para estadiamento em oncologia, e ele mistura a radiologia com a medicina nuclear. Ele é operado pelas duas. Para descobrir o câncer, né? Na verdade, ele não necessariamente para descobrir o câncer, né? Ele também é muito usado e mais usado para a gente avaliar a extensão dessa doença, né? Para saber se ela já tem metástase. Máquina, como é que é? Ela é uma mistura de uma tomografia com uma cintilografia. Eles juntaram as duas equipamentos da mesma máquina. E aí a gente tem aquela imagem da medicina nuclear que brilha muito onde tem doença, misturado com a imagem detalhada anatomicamente. Aí ele fica muito preciso para achar essas metástases. Essa máquina aqui não tem ainda na região,
Estamos falando de quanto mais ou menos? Quase 100 reais, não sei se em dólar. 8 milhões. 8 milhões. Pelo menos. Só a máquina, né? Mas quando eu envolve, é grande. Tem em Porto Alegre, né? Mais perto aqui. Mas o próximo é Passo Fundo. Passo Fundo tem já. Eu penso que assim, ó, é um valor que, se a gente analisar pela importância e pelo retorno, poxa, isso já devia ter na nossa região, né? Não. O valor é um obstáculo, né, que é transponível. Agora, a gente tem uma série de questões que envolvem, inclusive, a Agência Nacional Agência Nacional de Componentes Nucleares, né? Porque tu tem transporte de material radioativo, o fármaco que você usa é radioativo. Então, não é uma engrenagem tão simples. O contraste é um contraste extremamente especial, que você, desde que ele sai da máquina, que o faz, ele vai perdendo potência, então tem toda uma questão logística. Então, o entrave não é só financeiro, é uma operação. Então. Nós vamos para o intervalo e voltamos para seguir a conversa com o Dr. Guilherme Reuser, aqui no Hora Extra. E o assunto aí que vem logo na sequência é um rastreamento do câncer. É um software aí, um aplicativo, né, que permite fazer esse rastreio. Isso avança muito, com certeza aumenta em muito as chances de cura, de salvar vidas. É um tema principal e outras perguntas mais na área da radiologia. Vamos para o intervalo, Já estamos de volta com Hora Extra aqui, falamos para Glasnost, tradição se conhece pelo nome Restaurante Glasnost, pratos à la carte, filé, sushi, peixes, pizzas e muito mais, todos os ambientes aconchegantes para você e sua família. Teleentrega pelo 3332-2444, Restaurante Glasnost, Rua Doutor Pestana 238. Priscila Danspan, Centro de Estética Avançada, procedimentos faciais, corporais, planos de emagrecimento com novidades exclusivas. Acompanhe nas redes sociais, conheça o Sizer, a nova Lipo em HD e a Lipo Mini Invasiva, uma exclusividade de Priscila Danspan em Juí, na 21 de abril 454, próximo estádio do São Luís. Telefone 3195-0185, WhatsApp da Priscila Danspan é o 99713-8571. David Autosserviços, tem geometria, balanceamento, venda de pneus nacionais e importados, troca de óleo e manutenção de freios e suspensões. Na Rua das Chácaras 625, agende seu horário pelo telefone 3333-1224 ou 99206-0304. E para a gente também Casa das Linhas, tecidos, cama, mesa, banho, lãs, linhas, aviamentos, cama box, colchões, cobre-leitos, edredons, travesseiros, tem tudo para a sua casa em cama, mesa e banho. Na 7 de setembro 456, também na 15 de novembro, Edifício Panorama, e outra loja na esquina da José Bonifácio com a Venâncio Aires. Seguimos aqui com o bate-papo com o Dr. Guilherme Reuser. Antes de você entrar na pauta principal, Não, só para complementar aquele assunto dos valores, né, ele falou aqui sobre o PET scan, o valor aproximado. 8 milhões, né? Então, o que custaria hoje um aparelho de raio-x, ressonância magnética, um tomógrafo, só para nós termos uma noção, assim, porque a gente fala de saúde e não tem noção de valores, né? Essas máquinas são bastante caras, né? Primeiro que a gente não tem quase fabricantes nacionais, até raio-x a gente tem a VMI que fabrica, mas nós estamos falando em um raio-x hoje, raio-x digital, não existe mais praticamente raio-x analógico, nós vamos falar em torno de 600 mil. Esse digital que tu fala, não sai, mas é aquela chapa, como é que é? Não. É só... É um processo fotográfico, né? Umas câmeras digitais, enfim, mudou o processo de gerar a imagem. Então, aquelas estruturas de câmara escura, câmara clara e revelação, como eram os antigos laboratórios fotográficos da radiologia, também não existem mais. Não existe mais. Não existe mais. Então, tinha uma série de problemas, né? Resíduo químico, os filmes de raio-x todos têm material pesado. Não, e até falavam que a gente não pode descartar, quem tem raio-x em casa tem que entregar para não poluir o meio ambiente, né? Quem tem radiografia guardada em casa, tem gente que tem de recordação. E era um processo de revelação tipo de fotografia. Então ali a química usada, né, o líquido usado para revelar, que também é complicado para descarte. Né? Também. Então tinha esses dois processos que agora se foram. O mamógrafo digital pode variar aí de 600 a 1 milhão, 1 milhão e 200, depende se tem estereotaxia, se não tem, se tem mamotomia, que são outras ferramentas. Tomógrafos hoje em torno de 1 milhão para cima. Ressonador
hoje 4 milhões praticamente, né? Então a brincadeira é salgada. Vai longe. Vai longe e não só isso. Por exemplo, o restaurador se instala, marchou os 4 milhões para a mão da máquina. Você tem toda a preparação de ambiente, tem blindagem de radiofrequência, blindagem eletromagnética, o ar-condicionado tem que ser especial, desde a lâmpada do ambiente tem que ser especial. Então você já pode botar mais 20% desse valor aí em preparação de ambiente. Raio-X, mamografia, tomografia, tem blindagem. Tudo Cabeamento, parede. O cabeamento é enorme. O cabeamento dos equipamentos ele é um cabeamento super caro porque eles todos trabalham em quilovoltagem, né? Então você precisa de muita energia, você consome muita energia. A conta de luz de uma clínica é um troço que é um absurdo. Então a brincadeira vai longe. E instalando energia solar atende a demanda ou não? Atende, dependendo do tamanho da clínica, atende. Nós, por exemplo, em Santo Ângelo, nós fizemos a colocação de uma usina solar, nós precisamos comprar um terreno de 1.300 metros. E mais o telhado do prédio. Responda a tua pergunta? Muito bem respondida, né? Haja a placa, né? Um terreno de 1.200 metros mais o telhado do prédio. É isso aí. Então, esse é o... Vocês têm uma usina. Isso. Uma usina. A gente fez uma usina porque tem que pagar a conta. É um case de sucesso de vocês lá. Sabe, e isso, o custo vai até... O custo se transfere por um tempo, né? Quem não gostou foi a operadora de energia, né? Que faturava bem, né? Então, assim, tudo isso é muito dimensionado, é muito alto e vai longe. A gente tem que fazer um volume significativo de exames pelo contato, tem uma série de profissionais, uma série de exigências da vigilância sanitária para que as coisas se deem com segurança, né, que são todas necessárias. Então, isso tudo implica muitos custos. E, infelizmente, na medicina, tudo é dolarizado, né? Independente da área. Esses equipamentos, assim, cada um apresenta um tipo de resultado. Aí você precisa ter um profissional que é polivalente, que consegue ler os códigos, as coisas, tudo lá, para fazer a leitura do que está apresentando, para fazer um diagnóstico. Um cara entende de tudo ou cada médico é uma máquina? É um radiologista. Na verdade, sim, não é cada médico atende uma máquina. O que acaba acontecendo mais? Cada médico se dedica mais a uma área específica. Né? Por exemplo, nós temos neuroradiologista, nós temos radiologista musculoesquelético, radiologista de tórax, então que acaba direcionando mais para uma área específica. Tem subespecialidade? Tem subespecialidade dentro da radiologia. Boa pergunta. Obrigado. A gente é uma pergunta inútil. Eu fico pensando, como é que o cara vai saber? Porque a unha, lá do pé até o cabelo, o cara tem que ser um gênio, né? A minha ideia era que era o radiologista, especificamente, que dava conta de toda a interpretação. Máquinas, né? E faz a interpretação de imagens. Né? Já foi. Na verdade só que, vamos lá, né? O grau de complexidade das coisas dentro das subespecialidades cresceu. Eu tenho que discutir oncologia com o oncologista, eu tenho que discutir ortopedia com o ortopedista. Eu estou sempre apanhando, né? O cara é especialista, se eu não correr junto, não pega mais. Não pega mais. Então a radiologia, isso é legal da radiologia, porque a gente trata com praticamente todas as áreas da medicina, né? Então a gente fica a par de tudo, mas o bônus de tu estar inserido nisso também acaba sendo ônus, porque o teu colega especialista, ele quer a resposta à altura para que o paciente ganhe o melhor tratamento. Mas eu vou dizer para vocês onde é que está o segredo de tudo isso, sabe? O segredo é lá na consulta do médico, sabe? O médico que faz um bom exame físico e uma boa história clínica, ele consegue pedir mais assertivamente o exame adequado. Sim. E nos passa essa informação. A gente junta essa informação porque a gente está vendo na imagem. Aí o resultado é o melhor para o paciente. O exame indicado e mais a informação que acompanha o pedido do exame. Porque as doenças são as mesmas. A gente vai ver melhor ou pior conforme o método. Por exemplo, vamos lá. O Elano resolveu bater uma bolinha e torcer o joelho. Ela está com dor no joelho. Se ele não for bem examinado, se a história não for bem encolhida, o cara vai pensar,
Faz um raio-x. O raio-x vai me mostrar bem a parte óssea, mas não vai me mostrar a parte ligamentar, não vai me mostrar a parte cartilaginosa, não vai me mostrar o menisco. Agora, se o colega examinou bem o paciente, colheu bem a história, fez as manobras de gaveta lá para ver se os ligamentos cruzados estão bons, fez as manobras para ver se o menisco está doendo, ele pede, por exemplo, daqui a pouco uma ressonância magnética, e o problema de Delano é nisso. Então, na verdade, o exame, seja ele laboratorial, seja ele de imagem, ele é complementar. E ele sempre complementa aquele raciocínio e aquele exame físico do solicitante. Né? Então, se a coisa nasce bem, lá no consultório do colega que está me pedindo o exame, geralmente a gente consegue fazer com que ela termine bem. Né? Nós temos que lembrar que nós atendemos muito também aos nossos colegas, né? Então a gente precisa dar a atenção e o resultado conforme a solicitação dele, né? E a gente tem visto, infelizmente, assim, com uma proliferação indiscriminada aí de cursos de medicina e com as alterações curriculares que sofreu ao longo dos tempos um decréscimo na qualidade da solicitação dos exames. Isso acaba onerando muito o sistema de saúde, seja ele público ou privado. Eu vi um tempo atrás, não faz muito, uma estatística que dizia também da dificuldade dos médicos, que não são os radiologistas, em interpretar ali a imagem. Um percentual muito alto de novos médicos, ou de uma fatia de médicos, não consegue, não tem ali os recursos para interpretar aquele exame que você faz e manda lá para o consultório. Mas isso, tem. A imagem em si, isso não me surpreende, Lano, porque a gente leva 3 a 4 anos para sair interpretando bem. Né? Eu falo algumas coisas mais básicas isso, são necessárias, sim. O que mais preocupa é outra estatística. Muitos dos colegas, isso foi feito dentro das faculdades com turmas saindo aí, eu acho que o estudo é 2019 ou 2020, se não me engano, tá? Mas ele é um pouquinho antes de estourar a pandemia. Sim. E que esses colegas novos não conseguiram interpretar o resultado que estava posto no exame. Por exemplo, eu recebia lá uma codificação de mamografia que dizia que era um birraço triestal, o que eu faço com isso? Isso sim é muito preocupante. Né? Não sabia o que fazer com o diagnóstico. Com o resultado. Isso é delicado. Muito bem. Isso estava nesse estudo, isso aí. Está nesse estudo. Eu acho que agora você pode entrar no... Não, eu acho que vamos entrar. 18 e 43. E temos um intervalo. Temos um intervalo. Faz intervalo agora, a última parte final vem toda dedicada a esse assunto. Eu até gostaria de já deixar uma pergunta para ti, assim, a gente fala, câncer disso, câncer daquilo. Quantos tipos de câncer existe, assim, que é codificado e se está surgindo novos tipos de câncer? Assim? É câncer lá na próstata, mas de repente tem vários tipos de câncer de próstata, não sei, eu imagino. Não é? Calma, isso tu vai responder depois do intervalo comercial. Dá tempo para fazer a conta. Isso, vai somando. Estamos de volta, falamos para a Cerâmica Caspari, que é líder de mercado em lajes protegidas, lajes treliçadas, blocos cerâmicos de vedação e blocos cerâmicos estruturais. São 43 anos de excelência e qualidade em seus produtos, com transporte próprio, certificações e ensaios comprovando a eficiência de entrega para maior garantia e segurança da sua obra. Ligue 513562-2300 e acesse aí agora Cerâmica Caspari, com K e com Y, ceramicacaspari.com.br. Com a gente, Leão das Tintas, tudo em tintas e complementos para a pintura. Tem a linha Renner, completa linha Renner de tintas para você pintar a sua residência, a sua empresa, a sua sala comercial. E linha de tintas automotivas. Leão das Tintas, da José Bonifácio, no Irum, telefone 33327799. Ofertas válidas até hoje. O Esquenta Black Week Farmácia São João, são ofertas imbatíveis para você aproveitar. Kit seda, shampoo mais condicionador, exceto Clinical, por R$15,90 cada. Fralda Pampers Comfort Sec Bag Max leve 2 por R$109,90. Cara que não tem filhos e se atrapalha com a fralda aqui, né? Mas é por aí, né? É a fralda Comfort Sec Bag Max, né? Bag Max aqui, leve 2 por R$109,90 cada. Energético Monster, a gurizada gosta muito do energético, 473 ml, somente R$7,90. Lava roupas Tixan IP, refil 900 ml, primavera por R$8,90. É só no Esquenta Black Week Farmácia São João, mais de 1.100 lojas pelo sul do Brasil. Está crescendo, hein? A gente estava anunciando até semana passada 1.000 lojas, agora é mais de 1.100. É loucura, loucura, loucura.
O assunto, então, agora que entra na pauta aqui da conversa, né, Bona? Com o Dr. Guilherme Reuser, é o rastreamento do câncer. Isso aí Como é que utilidade e uma parceria com o município de Juiz, Secretaria da Saúde, enfim. Conte para nós essa história aí, Dr. Guilherme. Bom, Fernando Bonamino, primeiro respondendo a pergunta, antes do intervalo. Quem tem memória boa é isso aí. Eu já esqueci qual é a pergunta. Eu tinha esquecido que tinha sido feito a pergunta. Eu ia me preocupar, por que se serve a pergunta? Eu ia estar preocupado. Eu esqueci a pergunta. Não, a pergunta é sobre os tipos de câncer. É verdade isso aí. Na verdade, o câncer, ele é um conjunto de mais de 100 doenças diferentes que têm uma característica em comum, que é o crescimento desordenado de células. Então, nosso corpo é feito de muitas células diferentes. Essas células a gente diz que elas são diferenciadas, porque cada um tem uma função. Sim. Né? E o câncer, geralmente, ele começa a gerar células indiferenciadas. Por algum momento... Se desorganiza e começa... Tem vários motivos para essa desorganização. Alguns são ambientais, como comportamentais, como o cigarro, grande carcinogênico. O cigarro é um grande carcinogênico. O cigarro está implicado numa série enorme de cânceres, em especial câncer de pulmão. E esses vapor aí agora que é agonizada eletrônica aí. Isso é um abacaxi. Por quê? Tem muito mais nicotina, né? O problema não é a nicotina. O problema... Peraí, deixa eu me corrigir a tempo, né? O problema oncológico não é a nicotina. A nicotina também é um problema. Mas o que acontece? Tem substância ali dentro que a gente nem imagina. Segundo, você está aquecendo essa substância. Ela vai a 140, 150 graus, às vezes até 170 graus, dependendo do dispositivo, e ela tem uma alteração química que a gente nem imagina qual seja. Segundo ponto, a gente aspira aquele vapor, e esse vapor, ele tem partículas muito pequenas, então ele atinge a parte muito profunda, a parte terminal do pulmão, o alvéolo, que é onde a doença é mais sensível. A possibilidade de causar doença é mais severa, assim, digamos. Então, nós precisamos entender que isso é fumo também, né, porque o pessoal caracteriza como se não fosse cigarro, é fumo também, e tem também seus malefícios. Alguns deles têm óleo. É o fumo de academia. O cara vai para academia bombado, né? É o pendrive, né? Fumando pendrive. Só que a gente não tem uma exposição a longo tempo para saber o que realmente vai acontecer com isso, e já temos casos agudos de doenças pulmonares muito severas em pacientes muito jovens. Sim, então, cuidado. Como que o cara vai alertar o jovem para não entrar nessa, cara? E tem uma questão, assim, todos nós em algum momento fomos expostos ao fumo, ao cigarro, né? E o cigarro, ele via de regra, tem um gosto amargo, um sabor astringente. E então, a gente fumou junto, né? Fumou junto pelo nariz. Muito. Lembro, né, ouvia a propaganda da Glasnost, lembro quando íamos ali Só tô ligando, levantar aqui nas boates ao lado da Glasnost, e tinha que tirar a roupa na rua quase, quando chegava em casa, porque o cheiro de cigarro era insuportável. Então foi uma vitória grande a gente tirar o fumo de dentro das áreas sociais, mas ele volta de outra maneira, né? E outra desculpa que a gente ouviu muito, mas aí não está fumando cigarro. O que a gente tem percebido clinicamente? Que o caminho se faz de maneira inversa. Começa no pendrive e acaba no cigarro igual. Olha aí. Então vamos com cuidado. A gente ainda está pisando no desconhecido. Mas os sinais não são muito bons, não. E esse programa, esse software, ou é um aplicativo, como é que vai funcionar? Como é que existe um aplicativo que pode fazer o escaneamento aí e detectar possíveis cânceres? Como é que foi criada essa ideia? A parte médica foi desenvolvida por você e a parte aí de software, de tecnológica, foi pela empresa Mérito, né? É isso? Isso, é uma parceria minha e da Mérito. O OncoScan, ele é uma plataforma multiface de rastreio organizado e personalizado de neoplasias. Então, OncoScan. OncoScan. Pode procurar na loja de aplicativos aí. Já está à disposição. Tanto para Apple quanto para Android. Ou direto no site oncoscan.com.br, pode fazer o download. Ele é gratuito, é uma ferramenta gratuita. E nós estamos com uma parceria na Secretaria Municipal de Saúde, que entende que é fundamental a gente rastrear o câncer. Mas o que é o rastreamento? Pois é. Né?
O rastreamento é a gente procurar a doença naquele paciente que não se sente doente, né? São os pacientes que não têm nenhum sintoma, nenhuma manifestação clínica, e a gente procura a doença. Aí você vai me questionar, mas como é que eu vou saber em quem procurar, né? Então, Pois é. Então isso está muito bem estabelecido na literatura. Quais são os cânceres que são considerados rastreáveis e como fazer o rastreamento e em quem fazer o rastreamento, né? Então, aqui no nosso aplicativo nós incluímos o câncer de mama, o câncer colo-uterino, o câncer coloretal, o câncer de pulmão, o câncer de próstata e uma aposta nossa que é o câncer de pele do tipo melanoma. Esse, a partir dos dados do aplicativo, nós vamos fazer um estudo para ver se ele é viável ou não de rastrear. Agora, como é que é feito esse rastreio? É um app, agora já sabemos que é um aplicativo, a pessoa vai passar o telefone, vai rastrear, não, estou exagerando aqui também. Infelizmente não chegamos nesse ponto ainda. Ainda não chegamos. Por que eu comecei a me incomodar e pensar numa maneira de melhorar o rastreamento? Porque na nossa prática diária a gente lida muito com a mamografia. Tá? E aí o que acontecia? Os pacientes chegavam para fazer a mamografia e diziam: dona fulana, quando é que foi a sua última mamografia? Ah, foi ano passado, doutor. Ela entregava o envelope 2020, 2021. Então sempre 2-3 anos atrasados. E a mamografia tem que ser feita anual, né? E aí a gente estava perdendo os pacientes. Então, nesse tempo de descuido, a doença se desenvolvia e saía de uma forma subclínica para uma forma avançada e a gente já tinha um tratamento muito mais limitado para dar para essa paciente. Então o que a gente começou a se dar conta? Nós estamos perdendo pacientes para o calendário. Eu conversei com meus colegas Procto, a mesma situação, com os pneus que a gente acaba tendo a relação da tomografia, a mesma situação, e assim sucessivamente. Então, poxa, o que nós estamos tendo que organizar isso e alguém tem que avisar esse paciente para que a gente não perca o período correto de fazer os exames. Então, aonde está a principal ferramenta desse aplicativo? Ele emite alertas para o usuário que está na época dele fazer o exame de novo. Ah, sim. Então essa é... Nós não inventamos um processo de rastreio, nós organizamos dentro desse software o que diz a Sociedade Brasileira de Radiologia, sim, de Masto, de Uro, de Procto e assim sucessivamente. Isso a partir do perfil do usuário do aplicativo, é isso? A pessoa coloca ali seus dados, a parte cronológica, o sexo, enfim, tudo isso. Vai alimentar o aplicativo que vai dizer quando está no momento de fazer o exame tal para se prevenir ou diagnosticar este ou aquele tipo de câncer. Mais ou menos isso. Primeiro ano, essas informações são importantes porque sexo e idade geralmente são o que balizam quais exames fazer e o que procurar. Sim. Né? Não vamos te submeter a uma mamografia porque a nossa chance de sucesso é praticamente nenhuma de achar um câncer de mama, porque a incidência em homens é muito pequena. Apesar de que existe, mas é muito pequena. Para tu ter uma noção, ano passado, 73 mil casos femininos, aproximadamente 140 masculinos. 73 mil versus 140. Sim, nível Brasil. Isso, nível Brasil. Então são coisas... né? Então não tem por que rastrear em homens, mas tem por que rastrear em mulheres. Sim. Não vamos submeter a mulheres a fazer o exame de PSA que é para próstata. Exato. Então é necessário... Tem um controle da nossa região aqui, esses números de 73 mil no Brasil, mas na nossa região aqui são doenças... Algumas coisas sim, são doenças de notificação obrigatória. Então no site do INCA a gente consegue filtrar muitas coisas, mas geralmente o delay é de 2 anos, enfim, até se organizarem todas as informações. O que nós sabemos de concreto é que a região noroeste do Rio Grande do Sul é uma das maiores incidências globais de câncer no Brasil. Do Brasil? No Brasil. A prevalência de câncer na nossa região, qualquer câncer, está caindo nessa regra aí. Tem muito mais. E vocês já houve a pesquisa se tem um motivo maior? Já se buscaram uma série de motivos, mas um deles, um dos principais, é que a nossa região como um todo é muito longeva, né? Então as pessoas, como vivem mais, acabam também desenvolvendo mais doença. Existiram algumas tentativas de pesquisa em relação ao uso de agrotóxicos. Teve isso também. E tem. Olha, até onde eu tenho conhecimento, algumas não foram concluídas, não chegaram ao seu término de segmento, e as que foram concluídas não tiveram um poder estatístico para poder afirmar que tinha uma relação direta. Hoje, casualmente, eu falei com um doutor aqui,
que falou que eu perguntei para ele, vem cá, Santo Augusto tinha aquela fama de ser uma cidade que tinha muito câncer e que podia envolver o agrotóxico, né? E ele falou que não, hoje São Luís Gonzaga é o lugar que mais tem incidência de câncer. Agora não sei de onde ele tirou a informação, né? Mas que mudou a cidade hoje, que é campeã em casos de câncer, é a região de São Luís Gonzaga. Eu realmente não domino essa informação por cidades. Agora, que a região noroeste ela tem uma incidência muito grande, tem. E aí, uma outra informação extremamente importante, né? Dos cânceres no Brasil, nós chegamos a ter 103 mil casos novos em mulheres e 104 mil casos novos em homens. Só que em mulheres, 46% desses casos são rastreáveis e em homens, 42%. Ou seja, a gente tem condição de descobrir esse câncer muito inicial, e aí, imagino que a entrevista ontem com o Vitor Hugo e o Vitor Luiz tem a relação direta com o Novembro Azul. Sim, né? sim. Esse é um dos movimentos. Para quê? Para sensibilizar a população masculina que faça o PSA, que é o exame de sangue que indica se existe um risco aumentado ou não de ter câncer. Né? E o toque retal, o exame combinado. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos organizar um pouco esse processo que está tão desorganizado. Os exames existem, a gente sabe o que fazer, mas acaba não se fazendo por pura falta de organização. E o aplicativo ele vai te avisar, vai te emitir alertas. Olha, você já completou 50 anos, tem que fazer tal, você é homem, tem que fazer este exame para detectar possíveis cânceres que são este e aquele. É isso? Essa é uma e a principal ferramenta. Mas o que também é importante, assim, quando você preencher o teu registro lá no aplicativo, você vai eleger o que a gente chamou de aniversário da saúde. É o período melhor para você fazer os teus exames. Por exemplo, minha mãe é professora. Os professores adoram fazer os exames das férias. Sim. Então, eu nunca quero fazer perto do Natal e do Ano Novo. Pois é, mas os professores é o período que eles elegem para fazer, janeiro, fevereiro ou julho. Né? E aí, no seu período elegido, então, no teu período mais cômodo para que tu realize, o aplicativo vai te avisar quais exames tu tem que fazer. E o rastreio é o exame que vai fazer. E o rastreio quem faz é o exame. É o exame. O aplicativo recebe esse resultado do exame, então nós estamos trabalhando junto com a Secretaria para começar a fazer a integração com os serviços de saúde aqui, então a nossa ideia é automatizar isso, ou o próprio usuário pode botar o resultado lá. E aí ele também te ajuda a alertar se esse resultado, o que você deve fazer com esse resultado. Por exemplo, o rastreamento ele é uma busca de uma lesão suspeita. Então a mulher fez uma mamografia lá, apareceu uma lesão, ganhou um código BIRADS 4. Opa, essa lesão é uma lesão de moderada suspeição para câncer. O que ela vai dizer lá no aplicativo? Ela sobe lá, ele vai colocar, procure o seu médico, você tem uma lesão com uma suspeição moderada. Porque o que a gente já viu acontecer também? O paciente não veio buscar o exame no serviço. E aí voltou para fazer o controle, tinha uma lesão pequena suspeita lá no início, ela voltou um ano e pouco depois já era grande. E ela disse assim pra gente: eu achei que vocês iam me avisar se tivesse alguma alteração. Então as pessoas também precisam ser avisadas, porque na verdade a gente não tem uma ideia clara, a maioria da população não tem uma ideia clara de como funciona esse processo e qual a sua responsabilidade como paciente dentro do processo. Então o aplicativo também tem esse sistema de aviso sobre a questão de o que fazer com esse exame. Claro que a gente não entra na conduta, esse aplicativo não tem a pretensão de ditar conduta, né? Não é uma questão mecanizada, mas a gente tem que avisar que a pessoa tem que procurar o médico porque a lesão é suspeita. E aí sim ele vai confirmar ou excluir esse diagnóstico de câncer. Geralmente isso se faz através de biópsia. Então ele mesmo pode abastecer com os resultados pode Mas como no caso da Secretaria da Saúde, vocês estão tentando integrar isso? Exatamente, nós estamos trabalhando Esse numa banco de ideia de informação. integração de todos esses exames para dentro, que haja uma retroalimentação do aplicativo automático, porque aí vai diminuir muito o índice de falha. Da base de informações do aplicativo. Da base de informações, da prefeitura para a base de informações Poxa, do isso aplicativo. aí é um sucesso total, né? A ideia é que diminua muito a perda de informação durante o processo. E aí, consequentemente, a gente deixa de perder pacientes no meio do caminho, né, por desorganização da informação. OncoScan. OncoScan. Está disponível nas lojas de celulares, tanto Apple quanto Android, e é gratuito. Olha aí. E com certeza uma interface bem amigável, fácil de manusear.
né? É algo que vai te lembrar da prevenção, né? Não é algo que vai trazer esse apoio, vou instalar esse aplicativo, vai me lembrar que eu tenho câncer. Não, você vai tratar da sua saúde, vai fazer uma prevenção, vai te ajudar a se prevenir. Exatamente. Eu lembro assim, ó, as pessoas falam muito assim, eu não procuro porque... Né? Não fico procurando doença que eu acho. Mas no câncer, a gente tem que lembrar que quem procura, cura. Né? Isso é uma coisa muito, muito importante. As nossas chances de curar uma lesão pequena são infinitamente maiores do que uma lesão grande que geralmente cursa com doença avançada. O pessoal popularmente diz, já criou raiz, já espalhou semente, né? Sim. As lesões, por exemplo, só para vocês terem uma noção, um câncer de mama abaixo de 1 centímetro, a nossa chance de cura sem ter que entrar em quimioterapia é de 95%. É muito bom. Se essa lesão estiver acima de 3 centímetros, já cai para 30% com quimioterapia. Então vejam o quanto a gente pode oferecer se a gente fizer esse diagnóstico lá no início. Nosso objetivo aqui é alertar as pessoas, né, e reduzir muito essa mortalidade e também essa morbidade, porque quem já teve um familiar em um tratamento de câncer sabe quão grande é o sofrimento dessa pessoa, né, dessa pessoa e dessa família. Então, a gente quer minimizar muito essa morbidade, que é esse sofrimento, e também essa mortalidade. Muito bom. Já estamos com o nosso horário mais do que estourado. Só vamos fazer assim, se alguém tem alguma dúvida, quer tirar, esclarecer, tem algum telefone de contato que pode falar contigo ou com alguém que organiza o sistema? O aplicativo tem uma aba que você pode enviar as suas dúvidas para o sistema. Certo. Então, dentro do sistema, a gente responde a essas dúvidas, né? E o aplicativo, como a Ana falou, uma interface muito amigável. Dentro de cada questão existe também já a explicação de cada tópico que está ali, para que as pessoas tenham uma maior facilidade de fazer. Ficou em dúvida, ainda tem a ferramenta direta dentro do aplicativo. Tá certo. Agora a pergunta derradeira. A derradeira. Então, que o Santi já está aí. Onde é que se encontra o Dr. Guilherme, filho do Dr. Auro? Né? Porque a gente tem os ouvintes que estão assim, eu gostaria de ir lá consultar com o doutor. Onde é que é mais fácil te achar, homem? A maior parte do tempo eu estou lá na radiologia do Hospital da Unimed Noroeste ou no Hospital Bom Pastor. São os dois locais que vocês vão achar a mim e a equipe da Rádio Mais Radiologia. Aqui em Juiz. Antigamente eu falava em radiologia, todo mundo lembrava do Dr. Winkler, né? Agora é do Dr. Reis. Precursor, né? Dr. Guilherme Reis, muito obrigado por ter atendido o nosso convite aí e acrescentado mais informações instrumentalizadas dos nossos ouvintes aí. Fica o convite para o pessoal baixar o aplicativo Oncoscan nas lojas de aplicativo. Obrigado, uma boa noite, bom trabalho. Valeu, obrigado, foi um prazer estar aqui no microfone da Mundial. Um abraço a todos.